Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, está começando mais um Dois Toques aqui pela nossa RDC TV, nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, dia do pós-jogo em que o Internacional não fez a sua parte. O São Paulo ajudou o Internacional, mas o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians e não levou para casa o tetracampeonato do Brasil. Adiando agora, quem sabe, para 2021, o Flamengo foi o campeão. E domingo, em horário novo, horário alternativo, 9 da noite, primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio. O Grêmio em busca do 6º título na competição, buscando igualar-se ao Cruzeiro de Belo Horizonte. O Palmeiras, que vem recentemente do título da Libertadores e de uma participação pífia no Mundial de Clubes, agora vai tentar dar uma resposta positiva para o seu torcedor, quem sabe tentando aí conquistar o título da Copa do Brasil. Palmeiras que já tem, lembrando aí, a vaga assegurada, a vaga direta à Libertadores da América. O Grêmio, no momento, tem a vaga na pré-Libertadores, porque terminou o Campeonato Brasileiro em 6º lugar. E para conquistar a vaga direta à Libertadores, precisará, então, conquistar o título da Copa do Brasil. Nesse final de semana, amanhã, portanto, começa o nosso gauchão, com 4 jogos no interior também em horários alternativos, sendo uma partida à tarde e outras 3 à noite, de acordo com o novo protocolo do governo do estado, que as partidas de futebol não podem começar antes das 20 horas. Então, os jogos do Campeonato Gaúcho somente à noite, abrindo-se a exceção para o jogo do São Luís com Ipiranga em Frederico Westphalen, já que não há eliminação no estádio do União. Por essa razão, essa partida acontece à tarde. O São Luís que está cumprindo pena do STJD de 2 jogos, devido ainda a problemas de racismo no último campeonato. Dito isto, nossos Dois Toques você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também através das plataformas digitais da RTC TV. E você faz o programa junto conosco. Compartilhe, participe, opine aqui na nossa live do programa Dois Toques. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de assistir à programação da RDC TV. Tá certo? O nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, agora em 2021 completando 68 anos. GBOX, a proteção certa para a sua família. E Senai, está com problemas para estudar? Está enrolado? Então desenrola, faça Senai. Muito bem, vamos apresentando os nossos convidados do programa de hoje, horário normal aqui no nosso Dois Toques. Ontem não fizemos Dois Toques na íntegra devido à rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem uma edição mais sucinta, mais compacta, mas hoje vamos tocar direto aí até às 10h15 da noite. Ângelo Garbaschi, grande jornalista Ângelo Garbaschi, hoje pessoa importantíssima também aqui no nosso programa para muitos esclarecimentos e questionamentos a respeito do porquê o Inter não foi campeão brasileiro. Boa noite, seu Ângelo. Bom dia, boa noite, Fiorim. O Internacional não foi campeão por culpa dele. Tu disseste na abertura, muito bem, do programa, de que o São Paulo ajudou o Internacional. Mas tem um ditado cristão que diz o seguinte: quando a própria pessoa, ou no caso o próprio time, não se ajuda, Deus também não pode ajudar. O Internacional não se ajudou. O Internacional não se ajudou contra o Sport Clube Recife e o Internacional, em 97 minutos de jogo, não conseguiu fazer um gol no timinho do Corinthians. É isso mesmo que eu estou dizendo, um timinho do Corinthians. E vou dizer claramente, já tive discussão em programas anteriores com o Cadu, para mim, no meu ponto de vista, foi uma aberração do futebol o Internacional chegar em vice-campeão brasileiro. Por que eu digo isso? Porque todos os clubes estavam capengando.
Não estavam jogando esse futebol, a não sei se a pandemia foi que causou tudo isso, mas eu não vi grande futebol neste ano. E um time que quer ser campeão brasileiro, cá entre nós, não conseguir fazer um gol numa partida decisiva, e eu acho o seguinte, que o grande mérito do Internacional ter chego até a este momento deve-se, claro, ao Abel. Mas o grande culpado também da derrota também foi o Abel. E explico por quê. O Internacional, no primeiro tempo, quando estava com saúde física, estava com vontade, com empenho, com luta, por que o Internacional não foi lá na frente e massacrou o Corinthians? Verdade. Ficou esperando o Corinthians, quer dizer, parece que o Corinthians era o dono da casa e o Internacional era visitante para sair no contra-ataque. Então, Fiorim, com a minha primeira palavra na abertura do programa, eu digo o seguinte, quem não se ajuda, Deus também não ajuda. Marcão, tudo bem? Boa noite, mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui. Vai por essa linha de raciocínio do Garbaschi também, Marcão? Boa noite a todos. Tem muito fundamento isso. Tem bastante, né? Tem bastante fundamento, porque todo mundo diz o título perdeu por causa do esporte. Não, ainda teve a chance ainda, né? No último jogo contra o Corinthians. Então era um momento onde precisava só de um gol. Não podemos discutir, o Inter lutou, tentou o gol, né? O Corinthians não foi aquele mesmo Corinthians de outros jogos, todo mundo sabe. Ao longo de todo o campeonato não se viu o Corinthians. Não estou dizendo que o Corinthians fez corpo mole, mas também não ofereceu nenhum perigo. Só um lance ali com um jogo que chegou um pouco atrasado que poderia complicar. Mas era um jogo assim para ganhar. Infelizmente agora é bem complicado uma situação, né? A pele dos jogadores, porque se for perguntar para qualquer jogador aí, dinheiro ou título? Todo mundo ia querer um título, né? Infelizmente. Professor Rodrigo Ferrari, o Inter não se ajudou, não ganhou do Sport, não ganhou do Flamengo e o Corinthians fez de tudo para entregar o jogo para o Internacional ontem. Era só ganhar, não estava com a mínima vontade de jogar, não tinha nada o que fazer, mas o Inter não se ajudou. Também acompanho o raciocínio do Ângelo e do Marcão. Professor, boa noite. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Realmente, eu achei estranha a postura inicial do Internacional nesse jogo. Eu acho que começou a perder o título lá contra o Sport Recife. Isso era muito claro, era um jogo onde tu abriria pontos, né? Muita coisa na mídia de jogador falando antes que já era campeão, sentindo cheirinho. Isso também, o Marcão que jogou bola sabe disso, é ruim, segura, né? Porque tu usa isso de incentivo, o adversário usa isso de incentivo. Isso mostrou o Ângelo conhece bem bastidores de futebol, trabalhou bastante na dupla Grenal, sabe? Esse tipo de reação aí pode ajudar do outro lado. A gente usa muito isso como treinador, né? Buscar vídeos, motivar a equipe assim. E ontem, eu acho que para quem ou era vice-campeão ou era campeão, faltou arriscar um pouco mais, né? E faltou organização também. Muito cedo já começou o Bumba Meu Boi, muito balão dentro da área, faltou um pouquinho mais querer jogar também, não só botar a bola na área banguna. O VAR foi o grande culpado também ou faltou futebol para o Inter, Ângelo? Olha, do lance do impedimento, não a gente já bota os melhores momentos na tela do jogo. Nem discutir, né? Agora, já vi em várias partidas, e até esse mesmo árbitro, quando o jogador caiu e abriu o braço, ele está interrompendo a circulação da bola. E, além do mais, se Ramiro? O Ramiro não abre o braço, a bola chegaria no avante do Internacional, não sei se ele faria o gol, mas chegaria em condições. Então, olha, o juiz no primeiro momento ele marcou o pênalti e depois foi lá e vai conversar com o VAR. Eu estou um pouco meio chateado com esse negócio do VAR, porque é o seguinte, o VAR está mandando mais do que no juiz, Marcão. O juiz marca, apontou para o pênalti e aí o VAR chama e diz assim, é bom tu revisar, parece que não é bem assim. E o cara vai lá para o VAR já condicionado. A gente estava falando fora do ar aqui. O cara abre o braço. Muito pênalti. Muito discutível pênalti. Ao mesmo tempo, mas muito pênalti. É um pênalti legítimo aí que deixou de ser marcado. E ele apontou, É que depende para quem é, né? Vamos voltar um pouquinho do jogo do Atlético Paranaense. Sim. Lá, 0-0, 44, 45 minutos, a bola bate na mão, bate no braço do atleta do Atlético Paranaense, só que o juiz naquele momento, ele já quer acabar o jogo, porque se acaba o jogo, não tem mais participação do VAR.
Aí, se o lance fosse com 30 minutos, com 35, ia ter a revisão. Então, se a gente voltar, que nem estamos falando do jogo do Sport, né, que o Inter perdeu para o Sport, mas se a gente voltar, o último lance da partida, Atlético Paranaense Internacional, o 0x0, foi um pênalti também, igual a esse. Teve um pênalti. E o juiz acabou. Para quê? Para não ter problema de achar que está favorecendo o Internacional. Não está ficando muito chato o futebol, professor Rodrigo? A gente estava falando fora do ar aqui, estava conversando com o João, que é da nossa técnica ali. Parece que o futebol profissional hoje está virando jogo de videogame, né? Joga, para, vai revisar, vai fazer outra coisa, depois tu continua jogando. Tá chato nesse sentido. Primeiro, Fiorinho, a questão do pênalti, né? Eu não consigo entender. A gente recebe sempre árbitros palestrantes quando a gente vai entrar num campeonato. Um fala que abriu o espectro corporal, é pênalti. Agora, até o pessoal da TV, quando vai comentar o lance, se atrapalha. Ontem comentaram dizendo que se apoiasse a mão no chão, era a mão de apoio, não podia tirar e não era pênalti. Mas daí eu vi um vídeo hoje do Gaciba, ele dando o curso, dizendo que quando abre 90 graus é pênalti. Então eu fiquei perdido, não tem como saber. E, cara, eu venho muito do interior aqui, né, onde não tem o VAR, né? E ali, cara, tu já sabe que faz parte da margem de erro isso do futebol. Faz parte. Então a gente está perdendo isso. Hoje em dia se grita gol sem comemorar gol, os caras esperando para ver se faz gol ou não. Faz o gol e espera para comemorar o gol. Está começando a perder. Eu acho que não conseguiram achar o time certo ainda do VAR. Como o senhor disse, acaba a TV mandando mais que o cara dentro do campo. Então tem que se achar o time certo. É bom para corrigir, mas tem que achar esse time certo. Até porque, o que parece, foi a tônica de todo esse campeonato brasileiro, não querendo justificar e não colocando a pandemia, que foi o grande problema que até hoje está no mundo inteiro assolando milhares de pessoas, atletas profissionais ou não, mas o VAR no Brasil, desde que foi implementado, de longe não tem colaborado muito, né, para os acertos dos jogos. Né? No Brasil está sendo pior do que no exterior, porque no futebol europeu o juiz tem a convicção, ele vai lá e marca e não está dando bola para o VAR, porque ele está vendo o lance do campo, ele formou a convicção, se o juiz está próximo do lance, o juiz tem capacidade de marcar o lance. E esse juiz do jogo, ele estava muito próximo do lance. Ele não teve o mínimo de dúvida, porque imediatamente ele apontou para a linha do pênalti. E quer dizer, o cara do VAR tem mais autoridade do que o juiz de campo. Porque o cara chama ele e diz assim, vai lá conferir, porque eu acho que não é bem assim. Aí o cara vai ali para o monitor e diz assim, pô, vai ver que não é bem assim. E várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? É isso aí. Mas agora, esse último lance, ele acertou esse último aí, né? Foi. Mas a gente conseguiu errar no VAR brasileiro a linha de impedimentos, que é uma coisa que é um software que faz, cara. A gente conseguiu errar uma linha de impedimentos, né? Complicado, né? Esse muitas vezes acontece em determinadas partidas. A gente não vê que o profissional que está tanto apitando como está lá em cima, deliberadamente vai errar, quer errar má fé. De repente, falta de treino, no manuseio de todo o equipamento ali, porque na Europa é rapidinho, né? Decisão. Esse juiz aqui demora demais. Fiorinho, esse juiz não é mau juiz, entendeu? Ele é uma atuação muito melhor que do Klaus. Sim, é um juiz de primeira linha do futebol brasileiro. Agora, como diz, eu não acredito numa partida dessa importância em desonestidade do juiz, né? Não sei. A única coisa que eu tenho dúvida é daquele campeonato brasileiro do ano de 2005, Internacional e Corinthians, do lance em cima do Tinga. Ali sim, ele não marcou o pênalti, ainda botou o cara para a rua por simulação. Quer dizer, 2 erros numa única jogada. E ainda foi agraciado de ser comentarista da TV que detém os direitos, né, lá em Belo Horizonte. É isso aí. Mas o lance do pênalti e a questão do juiz, na hora que o juiz foi convicto, pênalti, viu, tá certo, já... Naquele momento o VAR não tinha que chamar mais, não tinha que chamar, porque realmente bateu. Se for um pouco mais acima, mas a intenção, o braço no chão, bateu. Agora, ali aconteceu, eu penso, né, aí é um jogo de pensar o que cada um está pensando. Ali, de repente, teve alguma conversa, olha, que a gente não está escutando a conversa, né?
A gente só está vendo o juiz fazer, olhando a imagem, conversando, e aqui a gente não sabe. Várias vezes ali. Então, o que está aqui? Ó, o Inter já teve algo assim, aconteceu alguma coisa assim. É melhor agora, no momento, não dar esse pênalti, porque depois podem falar que a gente... E muita coisa pode ter acontecido. Agora, a minha convicção é que o Inter foi prejudicado, sim, no lance do pênalti. Tinha que ser pênalti. Ponto final, não se discute mais. O Inter foi mais prejudicado no Maracanã ontem? Já foi prejudicado com o Rodinei. Ontem, com certeza. Não, já foi prejudicado com a expulsão do Rodinei, porque todo mundo foi unânime dizer que o cartão era para amarelo. Ele não chegou com maldade, ele chegou atrasado na jogada. Porque tu foi zagueiro, a bola era dele. É. Ele dá um passe um pouco mais e aí ele errou o tempo da fora bola. Que o Klaus, que ele tinha um histórico, né, que mostraram vários lances iguais que ele deu amarelo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei na Gaúcha e em outras emissoras, trabalhei 10 anos na Gaúcha e fui 10 anos repórter de campo e setorista de Grêmio do Internacional. Eu acompanhei muitos treinadores, muito mesmo, e acompanhava às vezes até aberto a pré-eleição no vestiário antes do jogo. Eu acompanhei muito treinador que chegava no vestiário dizendo assim para os caras, mas se nós tivéssemos futebol suficiente, nós passava por cima da arbitragem. O Internacional, o Grêmio daquele tempo, podia não dar um pênalti, não dar o segundo, não marcar impedimento e tudo, mas ia lá e fazia. O Internacional... Teve o privilégio de acompanhar palestras de treinadores, né? Palestra, treinador dentro do vestiário, assistir, uma relação de confiança, mas não ter dado pênalti, não ter isso e aquilo, mas, pô, tinha 70, 80 minutos para fazer um gol. Um time que não consegue em casa fazer um gol não merece ser campeão. Faltou ambição, muita ansiedade de umas rodadas para cá. Por que o Inter não... Não, eu acho que eu vou te contar uma coisa. Assim, a torcida do Internacional pode até me apedrejar, como às vezes tem me esculhambado na rua, mas não faz mal. Eu sou assim, não vou mudar. Já estou com esse tempo todo de crônica esportiva e não vou mudar. Segundo o Cadu, é do repórter da Santa Ceia. Ainda é. Né? Sacanagem. Não, o Cadu não está aí. Tu não deveria falar, entendeu? Deixa só quando ele assim falar ainda, entendeu? Bom, mas o negócio é o seguinte, olha, vamos ser verdadeiros. Eu não gosto de anarquizar jogador, mas o Internacional, com o time que ele está em campo e que ele entrou com o time, o Heitor não é um jogador pronto ainda. O Praxedes vai ser pode ser um bom jogador, daqui um pouco amadurecendo mais. Caio Vidal... O Abel foi lá e pegou na equipe de base. Então o Internacional jogou com 3 ou 4 jogadores que ainda não estão prontos. Mas mesmo com esse time, poderia ganhar do Corinthians. Porque o Corinthians é um timinho. É isso. E o Internacional não consegue ganhar de um timinho desse que o próprio treinador, antes da partida contra o Internacional, olha o Wagner Mancini, o que queria ajudar o Internacional. Olha o que ele queria. Ele chegou e disse antes do jogo, grande parte desses jogadores não ficarão. Nós mudaremos. Imagina tu jogando e sabendo que tu não vai ficar. Grande parte dos jogadores não vão ficar, nós vamos fazer uma limpa e vamos trazer o jogador da base. E o Corinthians... Olha a motivação dos caras. E o Corinthians disse, pelo que estava jogando, faz o gol, pelo amor de Deus, nós queremos perder o jogo. E o Inter não conseguiu. Não. Porque o Abel, assim, o atacante, o Abel, eu acho que naquele jogo, para aquela situação, ele teria que começar jogando. Porque o Inter ia ter uma referência no ataque. Ele ia ter uma referência, todo mundo questiona, mas o matador, aquele jogador que é diferenciado, não estou dizendo da qualidade técnica em si, mas de presença diária. Claro que agora a gente vai fazer um monte, mas esse Abel Hernandes ali, eu acho que o Inter ia ter uma referência e ia poder jogar para ele. Porque o Inter, sem uma referência no ataque, ele fica muito do lado, picotando. Vocês viram o jogo, muita bola alçada. Então, se tem uma referência para segurar os zagueiros,
trazer o time do Corinthians para a sua área e trabalhar mais a bola, eu acho que ali era um momento que ele poderia começar jogando. E nunca foi tão fácil fazer gol nesse time do Corinthians. Sabe, Marcão, sabe qual é a minha grande discussão com o Cadu aqui no programa? Não falando em termo racista, né? Falando em termo de delicado. Eu disse que eu me lembro de time de Internacional e Grêmio, eu me lembro quando eles tinham negrão de centroavante grandão. Negrão grandão. Eu me lembro de Christian, eu me lembro de Geraldão. Claudio Miro. Hein? Claudio Miro. Claudio Miro. Eu me lembro do Juarez. Tanque, tu não foi da tua época, mas Juarez Tanque do Grêmio. Então, eu gosto de centroavante forte, grande, que possa disputar no corpo a corpo com o zagueiro na área. Aí, o que o Cadu diz, né? Cadu, ainda bem que tu tá na praia. Olha o Cadu diz. Daqui a pouco ele entra na live aqui. Daqui a pouco ele entra. Bom, mas não bota no ar ele. Bom, olha aqui, ó. Olha o que ele diz, que eu não gosto de cara que joga futebol. Eu gosto no meio de campo que ele joga, mas centroavante para mim tem que ter corpo. É o que tu falasse aqui. Ó. Começou cedo a ligar a bola alta. Então já começou cedo, já foi alguma referência. Faltou. Outra coisa, o Corinthians facilitou tanto que se ele tivesse fechado só, beleza, não queria jogar, mas ele abriu o contra-ataque, transição ofensiva direto. E o Inter conseguia chegar com inferioridade numérica na frente, os caras queriam tomar o gol. Então faltou, acho que um pouquinho de... Nunca foi tão fácil do Corinthians, não tinha tática, não tinha organização, nada. Ontem até uma senhora assistindo o futebol, estava junto comigo assistindo o futebol, e que não é do meio de futebol, chegava e dizia, bah, mas esse time só está atrás. Eu só vejo esse time atrás, só atrás. Ela comentando, então tá vendo, pô, o Corinthians não queria levar gol, né? E o Internacional não queria fazer. Se acertaram. 2 registros aqui, Alexandro Santos Oliveira, Ramiro melhor que o Lomba, pega muito mais. Olício Mota, roubaram no Grenal, o castigo veio atrás também, diz ele aqui. Que mais aqui? O Rodrigo Fragoso, em lances de mão, na hora do pênalti, o juiz não pode marcar antes da definição da jogada, pois pode voltar atrás olhando no VAR. Não, tá bom, ele vai consultar o VAR. Claro, agora, se o juiz marcou com convicção, tá marcado. Ele pode olhar o VAR e dizer que não aceita o que o cara lá de cima falou e que vou manter. O VAR tá achando uma coisa, mas olha ali, ele não botou a mão, ele aparou o corpo no chão, mas diz a FIFA, se o cara abre e toma o espaço, é pênalti. Bateu, é pênalti. Aí vão dizer, mas como é que o cara vai cair no chão com as mãos a coisa? Mas não adianta, é a nova regra. Abriu o braço, interrompeu a circulação da bola, é pênalti. Pronto. Outros recados aqui, o Darian Weber, fala Garbaski, tu é gênio. Ele diz aqui. Esse cara é inteligente. Esse é bom. Ele diz que eu sou gênio? Diz que é. É inteligente esse cara. Cinti Pedroso, e aí Marcão? Aí manda uns positivos do lado aqui. Cinti. Que mais aqui? O Gilberto Boscaini, eu tenho a resposta. Se espelhou em um colorado. Observação, não pode baixar o nível. Não sei o que ele disse aqui. E muito mais aqui. Tudo gremista, diz o Odelto Pires. Obrigado, a gente agradece. Chamando de colorado gremista não tem problema. Tudo é gremista aqui, a bancada toda? Toda a imprensa é gremista, Odelto. Tá. E o Sérgio Nunes diz o seguinte, isso aqui é interessante para vocês. A pressão de anos sem ganhar um campeonato nacional atrapalhou? Com certeza. O histórico vem, mas eu acho que cabe à direção e à comissão técnica, num jogo importante desse, amenizar isso. Dizer, isso é uma coisa que não é a história de vocês estão vivendo esse momento, vamos viver esse momento, vamos glorificar. Não dá pra ficar frisando muito, são tantos anos, porque tu começa a criar uma pressão psicológica muito forte. Então eu aliviaria nesse momento. Então eu posso falar um pouquinho com propriedade, porque o Abel foi meu treinador no Inter. Ele consegue, nesse momento, ele consegue tirar toda a pressão. Ele consegue. Toda a pressão passa para a direção, para a comissão técnica, ele consegue deixar o jogador leve. Só pensar no jogo, mas só pensar no jogo mesmo. Então, ele tem um trabalho assim muito bom. Eu lembro que muitas vezes a gente estava... Cobrança para o resultado, política, tudo ele tira. Exatamente. É comigo a bronca, é comigo. Não é com vocês, é comigo. Então, até o jeitão dele já me vem na cabeça aquela coisa de paizão mesmo, de paizão. Fumando, que nem um louco na tua época? Não foi? Não fumava naquela época? Na minha época, não. Não foi apresentado o Marcão, que foi jogou do Internacional, foi jogador do Abel. Campeão com Juventude, campeão da Copa do Brasil. Pelo jeito...
eu acho que eu vou ficar um pouco mais longe, senão ele é capaz de me agredir. Não, ninguém vai agredir ninguém. Pelo jeito, eu acho que ele dava muita porrada e muito pontapé. Não, com esse teu físico gigante, não. Hein? Ao Coitado contrário. do ponta. Não, ao contrário. Muitos jogadores. O Larry, o companheiro que vem aqui, o Larry, que fala, pô, negão desse tamanho não bate ninguém. Tu não dava? Não? Ah, de vez em quando a gente sabia, né? Tu não botava o ponteiro lá na cerca, não? Não, a gente roubava com categoria. Com categoria? Sai jogando, não. E o filho dele é goleiro, viu? O filho dele? Tá ali, ó. Tá assistindo o programa ali. Bom, tá bom? Porque que não, o pai deveria ter levado para um clube aí, né? Mas o filho não quis. Não quis, né? Bom. Não quis seguir. Sobre o Abel Braga, fala aí sobre o sentimento do dever cumprido, pelo menos está nessa declaração, a sua permanência no Internacional, o ciclo está acabando. Fala, Abel. Olha, o que acontece? Essa direção foi eleita e ela, com todo direito, ela tem que procurar se pronunciar, se agir da melhor maneira possível, pensando naquilo que é o melhor para o clube. É o que toda a direção pensa. Tivemos uma primeira conversa que não teve um fim ainda, porque foi antes do jogo do Bahia, que era a primeira vez que tanto o presidente como o Patrício viajavam. E aquilo ficou decidido, você fica até o dia 25. E o dia 25 foi hoje. Então, se até hoje não teve qualquer tipo de mudança, com certeza para mim foi o último jogo. Mas não fica aqui qualquer tipo de... A direção está procurando o melhor para o clube. Inclusive, num momento em que a relação, né, com eles, que são praticamente 3 meses, ela vem se estreitando muito bem. Eles têm procurado agir da melhor maneira possível, maneira cordial, e que eu desejo a eles uma ótima administração e que eles possam, né, agora, com quem vier, dar uma ênfase ainda maior, ou conseguir mais resultados. Sei que o trabalho foi muito, muito bom. Eu fico feliz de ter, mais uma vez, ter representado o Inter de uma maneira digna, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, de me doar. Isso é o que fico. E levo, como foi assim das outras vezes. Cansei já de falar para vocês em alguns momentos que os maiores amigos do futebol, eles foram feitos em Porto Alegre. E eu agora levo também tanto o vice-presidente, o Patrício, como o presidente, como amigos. Claro que essa relação, ela com o tempo iria aumentar mais ainda, mas fica aqui um sentimento real de que são pessoas muito do bem. Tá aí o técnico Abel Braga, ex-técnico do Inter, Ângelo. Está comprovado que é o ex-técnico do Internacional. Olha, eu vou dizer uma heresia, mas eu tenho que dizer, sabe? Eu acho que o Internacional ficando no vice-campeonato e não tirando o campeonato, ô Marcão, eu acho que tirou um pepino da direção. Porque se já estava acertado com o treinador Ramírez, como é que ia fazer para não ficar com o Abel? Era uma situação dificílima. Então, eu vou te dizer, mas eu queria esse pepino. Eu queria catar. É um pepino bom, né, Rodrigo? Eu queria enfrentar esse pepino. Eu queria. Como campeão. Com certeza. Tu vai usar o argumento que o cara ganhou, né? O cara fez uma campanha histórica E daqui a pouco até o próprio treinador que estava para vir vai se sentir, não, peraí só um pouquinho. Deixa eu... Eu acho que o treinador tem que manter, entendeu? Eu acho que o treinador, nesse momento, ia vir a racionalidade de um profissional. Nesse momento ia vir a racionalidade de um profissional. Agora, eu quero também dizer, Marcão e companheiros... Eu quero e agora vem a gurizada nesse início de gauchão. Eu quero dizer o seguinte, pelas palavras finais do Abel, eu quero daqui cumprimentar meu amigo e gosto dele, e tenho um carinho e um respeito muito grande por ele, porque o campeonato mundial do Internacional foi em 2006, né? 2006, e convivi com eles lá no Japão. Eu fui pela televisão para cobrir o Internacional no Japão,
E o que esse Abel fez com o time lá, as reuniões que ele teve com os jogadores, com o Fernandão, com o Klemer, com o Bolho, com os caras mais próximos, com o Ceará, né, que ninguém dava nada para o Ceará, que ele liquidou com o Ronaldinho. Ele sentou e se reuniu com os jogadores no quarto do Fernandão e começaram a discutir, e ele se abriu para os jogadores assim: eu penso isso e quero fazer assim. E nós, o que vocês pensam fazer? Não, o senhor está certo, mas quem sabe a gente mexe nisso. Quer dizer, é um treinador de diálogo. E agora, no final, eu quero cumprimentar, porque escutem as palavras dele, ele está sentido na última partida em ter perdido o campeonato, porque se ele ganha esse campeonato, bota uma estátua do tamanho do Beira-Rio para ele, mas ele teve categoria na despedida. Elogiou os dirigentes, não saiu apedrejando, não deixou transparecer a mágoa e tal. Então, Abel, meus parabéns pela tua grandeza como homem e como profissional. Para a gente fechar o assunto Inter, aqui o recado da Maria de Lourdes. Sou gremista, mas ontem fiquei triste de ver aqueles meninos do Inter chorando. Foi uma cena triste, mas o Inter não teve garra para ser campeão. Foi. Olha, e não foi só menino, não. Eu vi o Edenilson também. Todos eles. No campo, hein? Com lágrimas e tal. Até a perda de um campeonato em casa. Da forma que foi. Da forma que foi, é doloroso. É doloroso. Sinceramente é. Lembrando que o Inter agora estreia no Campeonato Gaúcho, segunda-feira, às 8 da noite, no Beira-Rio, contra o Juventude. Né? Já, segunda-feira, mas é com o time mais dos jovens, né? Inclusive os que não foram aproveitados no Campeonato Brasileiro, outros do grupo Sub-20, sob o comando do Fábio Matias. Quem é esse Flávio Matias? Fábio. Fábio. Ele é das equipes de base? Da base. Ele é o treinador atual da Copinha São Paulo, atual campeão da Copa São Paulo. Então ele vai botar muito guri que ele conhece. Sim. Muitos. É meu amigo pessoal, excelente treinador. E de repente não vão baixar alguns jogadores que estavam no profissional, será? Não vai ter Acho que os menos utilizados foi dado folga para isso aí. Mas os menos utilizados estão com 10 dias de folga. Umas 4 ou 5 rodadas esse pessoal esse grupo aí do Fábio Matias vai representar o Inter no Campeonato Gaúcho. Mas domingo temos a final da Copa do Brasil. Às 9 da noite, Grêmio e Palmeiras começam a decidir o título. O Grêmio em busca desta conquista para se igualar ao Cruzeiro em número de taças e também para conquistar o outro objetivo, que é a vaga direta Libertadores de 2021. Palmeiras já tem a sua por ter sido o atual campeão da Libertadores. E o presidente Romildo Bolzan tem um recado muito importante para a torcida gremista. Venho aqui hoje conversar com a torcida do Grêmio nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise sanitária que Porto Alegre vive, que o Estado vive, o país vive, o mundo vive, que exige de nós comportamentos muito mais disciplinados e principalmente comportamentos muito mais solidários com os outros, com os terceiros. O Grêmio tem um evento extremamente importante para todos nós. Esse evento é a final da Copa do Brasil. A última coisa que nós desejamos é que esse evento se transforme em tragédia, do ponto de vista sanitário. Por isso que nós estamos pedindo a todos os gremistas que façam a torcida em casa, não se aglomerem, não festejem na rua, façam aquilo que seja efetivamente uma boa convivência, uma convivência de torcer, mas uma convivência que preserve a vida. Portanto, vamos fazer desse momento um momento de alegria, um momento de celebração do Grêmio, um momento de estar junto com o time, de ser solidário ao time. Mas vamos fazer também um momento de solidariedade à vida. Vamos respeitar o próximo, respeitar a todos e fazer as nossas convivências no âmbito de casa. Não vamos correr risco, vamos preservar a nossa saúde. Daí o recado, a mensagem do presidente Romildo Bolzan Júnior. Por falar em não correr riscos, quem corre o risco maior nessa final, Rodrigo? Grêmio ou Palmeiras? Jogo parelho. Um treinador do adversário Palmeiras com muitos conceitos. É um cara que tem um trabalho muito bom. Acho que a parte psicológica do time nesse momento está em baixa, né, por causa do Mundial. Ele está tentando reerguer agora, usou esses últimos jogos do brasileiro para tentar reerguer. Mas muito cuidado, cara. Um cara, como eu disse, um cara que tem realmente conceitos de amplitude de campo, principalmente com os laterais. A gente fala de um ataque posicional na parte da frente, um pós-perda de bola muito impressionante. Eu gosto de marcar bloco alto também. Então o Grêmio vai ter que saber sair dessas armadilhas.
né? Impor seu jogo, o jogo que o Renato aos poucos tem perdido essa posse de bola, o Grêmio tinha boa, mas se conseguir impor essa posse de bola, sair dessa pressão que o Palmeiras faz, acredito que o Grêmio tem a boa chance de ser campeão. Marcão, a gente pode esperar uma grande final de Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, não querendo comparar, mas tínhamos uma expectativa muito grande de que Santos e Palmeiras fariam uma das grandes finais brasileiras da Libertadores, que se viu foi uma das piores finais. E esse Grêmio e Palmeiras, Marcão? Um jogo vai ser bastante equilibrado, mas ainda eu acho que o Grêmio tem uma leve vantagem, porque o Palmeiras teve esse jogo contra o Santos, né? Que no último minuto fez o gol do título. Depois no Mundial não foi bem, nada bem. Então foram 2 participações em competições, a da Libertadores, que vem de um campeonato longo e para uma final, e depois no mata-mata ele não foi bem sucedido. O Grêmio tá mais acostumado com isso, né, em participar, principalmente nos últimos anos. Só que o Palmeiras, assim, falar que o primeiro jogo é muito fácil falar. Primeiro jogo já vai dizer quem é o campeão. Pode acabar 0-0, pode acabar 1-1, mas para esse primeiro jogo eu sinto que o Renato mais uma vez vai puxar aquele... Não é puxar o coelhinho da cartola, que não é sorte. É trabalho, é dedicação dentro do vestiário. Então eu acredito que 60% de título para o Grêmio. Despedida do Renato Garbaschi, ou mais um português que vai dar certo, que é o Abel? O que tu espera desse confronto aí? Eu gostaria de abordar um aspecto que o Marcão observou muito bem, principalmente o primeiro jogo. Agora, a pandemia mudou muito o aspecto do futebol. Por que mudou? O primeiro jogo do Grêmio contra o Palmeiras aqui seria um jogo para 50 mil pessoas no estádio. O segundo jogo seria lá. Então, como sempre diz que o time da casa leva vantagem por causa do estímulo da torcida, para mim na pandemia terminou, porque é um jogo com o estádio vazio, então só se ouve a voz dos jogadores e do treinador. Então, com toda a franqueza, se fosse sem ser fora da pandemia, eu dizia, o Grêmio é o favorito para ganhar o primeiro jogo e o segundo, seja lá o que for. Mas agora eu não sei. Não sei. Se me pedirem uma definição, quem é o favorito para o primeiro ou para o segundo jogo, eu não sei. Não sei. Agora, por futebol e pelo que vem apresentando, o Grêmio não é merecedor. Pelo futebol que o Grêmio tem apresentado. Ainda também, o Renato ainda apresenta muitas dúvidas com relação à definição de time. E vou dar um exemplo. Também aqui eu fui muito criticado nos últimos anos, Marcão, porque eu dizia que Criticado não, duramente criticado. Duramente criticado, e principalmente pelo comandante do programa, o Cadu, porque eu dizia o seguinte, olha, o Internacional, há 1 ano, 2 anos atrás, eu dizia, o Internacional tem que fazer uma homenagem para o D'Alessandro e colocar uma escultura dentro dele, dentro do Museu do Internacional, porque ele não tem mais condições físicas. E agora vou dizer a mesma coisa do lado do Grêmio, o Maicon não é mais aquele. Ele mesmo está se queixando, ele não tem mais condições de aguentar uma partida 90 minutos. E o que acontece? Claro que o Grêmio precisa da categoria do Maicon, porque ele faz o time jogar de uma certa maneira, mas ele não aguenta mais que 55 minutos. Ele faz o time jogar para frente, né? Então... Daí cabe ao treinador, né, utilizar nos momentos certos, né? A estratégia dele ou começar o jogo com essa qualidade ou entrar do decorrer, daí vai conhecendo o vestiário, a gente não está dando para saber. Será que não tem que começar para decidir? Se eu tenho o cara da qualidade, então vou começar com o cara para fazer o primeiro gol? Eu começaria para ter essa qualidade. Quem sabe, pensando nisso? Eu começaria assim. Colocaria já... É um cara que passe rompendo linhas toda hora, né, com uma qualidade, com uma visão de jogo, até com um domínio de grupo. Se bobear até gol faz, né? Agora me surpreende uma coisa também, não sei, claro... Todo treinador tem direito a substituir. Mas me surpreende praticamente não, a última partida do ano, a nível nacional, o Grêmio ainda ter dúvida quem vai ser o goleiro. Parece que já estão com desconfiança do Vanderlei. O Sampaoli mandou largar o Vanderlei.
que disse que não servia Agora para é o Paulo ele, Vitor. que não sabia jogar. E agora parece que está em dúvida se ele vai jogar a última partida ou não. Deve ser o Paulo Vitor. O homem da decisão. É. Sabe quem vai ser o homem da decisão? Se jogar, Diego Souza. É verdade, vai falar depois, no bloco seguinte, o Diego Souza vai falar. O Marcão falou isso, é bem o que a gente falou do Internacional. É um cara que é referência, que vai segurar a bola na frente, tá aí, que vai ó. segurar a defesa lá. E tá sempre Vai fazendo gol, incomodar. tá se destacando. E vai encerrar a carreira no Grêmio. Veio pro Grêmio contestado por alguns e hoje todo mundo vê. Então, e ele é um jogador de decisão. Ele é pronto para decisão. O cara E vai enticar com o adversário, vai perturbar, é o cara que vai fazer isso. E justamente isso aí, ele que vai participar depois no segundo bloco. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro lá na Avenida Ceará 1055. O telefone para fazer o agendamento aí do seu veículo, a revisão do seu carro, está aí na tela para você, 33 42 42 45. Ferragem Lampião, tudo em material de construção, luminárias e tudo que você precisar aí para a reforma da sua casa, não ande em vão, vá direto à Ferragem Lampião, na Rua Alberto Silva, 85, telefone 3340 0899. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Utilize o seu Banricompras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras. E preste atenção neste recado muito importante do nosso programa Dois Toques para você. E também da Gráfica Clique Impresso. Acho que esse pessoal aí enlouqueceu ainda com essa promoção incrível desses quadros, né, seu Ângelo Garbassi? O pessoal está fora da casinha, né? O preço que estão dando não me consultaram. R$119, esses lindos quadros aí que você pode conferir. Nilo Peçanha, 24,69. Qual é a... 1,20 por 70. 1,20 por 70, E lembrando... Com moldura e tudo. Lembrando que Agora, lembrando ali que é só o quadro, viu? A bicicleta, o sofá, não. No Internacional, eles vão te dar 25% de desconto. Olha aí, Eu já quero 2. Porque o dono lá é colorado lá. Nilo Peçanha, 24,69, o telefone 996-78-1528. É só quadro, viu? Sofá, bicicleta, enfim, aquilo é de cenário. Gráfica Clique Impresso, gráfica do Grupo Impressua, sua gráfica a um clique. Então, apenas R$119, você não vai perder essa barbada aí para você presentear mesmo, você arrumar o seu ambiente, seu escritório, a sua casa, vale a pena conferir. E também conosco aqui o CPL, Grupo Profissional Liberal, grupocpl.com.br, o site e o telefone para você pegar mais informações, 3094-7549, tá certo? Intervalo e depois tem o cara aí que pode fazer a diferença na final contra o Palmeiras. Já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Você acompanha o nosso programa através das plataformas digitais da RDC TV e continue participando também na nossa live aqui através do Facebook. O Garbaschi já respondeu para todo mundo aqui, abraço a todos. Então, sintam-se abraçados pelo Ângelo Garbaschi aqui na nossa live do Facebook. By Dolby, tudo na linha automotiva, multimídia para veículos, também automatização de residências. O site para você está aí na tela, www.bydolby.com.br, em 2 endereços, na Benjamin Constant 1315 e também na Ipiranga 5800. Martelinho de Ouro, chapeação, pintura e cursos, lá na Euclides da Cunha 309. Está com problema no seu veículo, aquela batidinha chata, vá lá, o Martelinho de Ouro que resolve sem problema algum. Isto é uma situação. A outra é a lavagem do seu veículo. Na lavagem 5 estrelas, você passa na Avenida Nilópolis, 199, e o seu carro sai um brinco, tanto por fora como por dentro, impecável. 3332 5809. Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos, o patrocinador do Esporte Clube São José, que está de fardamento novo, e também
começa, né, a disputar o Campeonato Gaúcho a partir de amanhã. Vai jogar o São José neste final de semana. Aliás, jogos já definidos do Gauchão, São Luís e Ipiranga, lá em Frederico Westphalen, às 3h30 da tarde. Novo Hamburgo e Pelotas, 8 da noite, amanhã. Esportivo e São José, estreia do Zequinha lá na Montanha dos Vinhedos, amanhã às 8 da noite. Brasil e Aimoré, também amanhã, mas às 10 da noite. Falta definir ainda o jogo Caxias e Grêmio, que não tem data marcada devido aos compromissos do Grêmio pela Copa do Brasil. Antes do intervalo, falávamos deste cara aí que pode e deve ser um dos protagonistas, pelo menos a expectativa, do torcedor tricolor. Fala, Diego Souza. Realmente é de uma extrema importância essa final, porque nos coloca, sim, conquistando esse título direto na fase de grupo da Libertadores. E, sem dúvida, você tem uma tranquilidade maior para iniciar um ano que já começou, né? Até é diferente falar isso, mas estamos em março quase. E iniciar uma temporada tranquilo, podendo fazer bem uma preparação e jogar com tranquilidade essas competições importantes. É claro que a gente classificou no ano passado para uma final de Copa do Brasil e o foco total é nessa decisão. E está bem próximo de acontecer as decisões. A gente se preparou durante esse período muito bem, sim, para agora conseguir realizar bem o nosso trabalho em busca desse título tão importante. Tá aí o Diego Souza. Senhores, este é o cara da final? Pelo menos é a expectativa. Eu acho que, até fazendo a comparação, foi o tipo do cara que faltou no jogo do Internacional, né? O Marcão, nós estávamos falando... E vai encerrar a carreira no Grêmio, ele já disse. Vai encerrar, porque passou pelo Grêmio, identificado, gostou do clube e tal, mas esse é um jogador decisivo, né, Marcão? Com certeza. Ele está num bom momento, né? Ele está num bom momento. Alguns momentos que o Grêmio precisava vencer, ele fez gols. Está acostumado, está sempre em clubes que disputam títulos, né? E hoje para o Grêmio, ele é uma referência. Quando ele não joga, principalmente, o Grêmio sente um pouco naquela jogada aérea, porque ele tem uma boa impulsão, ele tem o tempo de bola, isso ajuda muito o jogador, né? E, com certeza, eu falava antes até de colocar a reportagem, que eu já via que vai ser um momento que o Diego, já que ele vai encerrar a carreira no Grêmio, vai encerrar então com chave de ouro. Daí, Rodrigo? Ele é o tipo de cara que incomoda. É um cara que todo mundo queria ter no time, né? É um cara que segura a defesa adversária atrás, é um cara que faz o seu time sair de trás porque ele segura a bola na frente, é um cara que usa muito, que a gente falava do Michael, a parte psicológica, de incomodar os caras o tempo inteiro. Jogo de corpo, faz aquela parede. Ele preocupa, ele intimida, então, e é um cara decisivo, né? Então eu vejo com bons olhos, acho que ele é um excelente jogador quando quer jogar e ele tá com essa vontade de querer pela despedida, né? Para encerrar no Grêmio. Então vejo que pode ser sim o nome do jogo. E é uma das lideranças, né? Até eu vi uma declaração aqui pela rede social de uma telespectadora dizendo a única contratação que deu certo, com certeza, foi Diego Souza, deste ano pelo Grêmio. Está comprovado, né? E tinha muita gente que criticava, né? Metia o pau, que está trazendo um ex-atleta. Um jogador que quase não joga, com lesão. E ele foi buscando seu espaço. Chegou com confiança, foi buscando espaço. Todo mundo sabe do potencial que ele tem. E agora está ali. E poderia mais uma vez ter caído desgraça com aquele pênalti que ele não converteu no Cássio. No jogo contra o Corinthians, né? E ficou muitos jogos, depois ficou fora de algumas partidas, mas fez mal para ele não ter convertido aquele pênalti, né? Eu sou um cara que trabalha muito a parte psicológica, né? Hoje, cada vez mais os clubes estão dando atenção para isso, né? Mesmo um cara experiente sente às vezes, né? Mas a parte psicológica hoje bem trabalhada, bem desenvolvida, né? Tendo profissionais realmente dando a comissão técnica. É uma pena que no interior a gente sofre que dificilmente consegue pôr um psicólogo junto na comissão técnica, ajuda muito, muito. Nós temos outra dúvida, né, o Fiori, que eu acho que o Grêmio tem aí, é a questão se ele vai com 3 volantes, né, ou se vai com o GPR, né?
E o Jean-Pierre é um cara que se também resolver jogar, ele decide o jogo. Qual é o melhor sistema para enfrentar esse Palmeiras? Agora eu vou te contar uma coisa. Para vocês aí. Mais uma vez, voltando à implicância que o Por apresentador... não ser implicante, Garbaschi, um forte abraço. Acredita que você esteja com saudades do Cadu. Rodrigo Fragoso está falando para ti. Não. Não? Não. A Nara Lúcia também disse que está com saudade do comandante. Não, eu sou verdadeiro. Posso sentir saudade fora daqui, mas no programa não sinto. Não gosto da participação. E desse apresentador? Não gosto. Eu tenho contigo, tu deveria ficar permanente. Tá bom. Se eu tivesse acesso à direção da emissora, pediria imediatamente a substituição. Mas não vou sentir saudade dele no programa, não. Não, pode mandar dizer que segunda ele está de volta, tu vai estar junto aí com ele de novo. Bom, aí não sei. Aí eu vou repensar se eu vou ficar. Se tu continuar, eu venho. Se não, não sei se vou continuar nesse programa. Mas eu estou pensando uma coisa, né? O Grêmio contra o Palmeiras aqui, será que o Grêmio tem que ir a ferro para cima do Palmeiras? Ou o Grêmio tem que tomar cuidado? Porque o Palmeiras é um Palmeiras que tem bons jogadores. E aí fica a questão, será que tem que ter a paciência, procurar o tempo certo? O que vocês acham? Eu acho que tu mesmo respondeu antes, né? É um jogo sem torcida, então a gente tem que pensar em 180 minutos. Se fosse o fator casa, o local, torcida, é hora de tentar abrir uma margem. Mas não tem esse fator agora, né? Então, eu acho que vale a pena com calma, com tranquilidade. Respondendo a tua pergunta, eu iria no 4-2-3-1 com o Jean-Pierre, que eu acho que ele também pode, num passe, num drible, quebrar a defesa adversária, quebrar as linhas, porque a gente trabalha muito em linhas. Então, eu acho que um 4-2-3-1 e em casa com tranquilidade, ao natural vai vir a vitória. Até falando sobre isso, né, um dos telespectadores falou aí que a bancada é gremista, a bancada é colorada, né? Eu costumo brincar, tinha carteira assinada Futebol Clube, né? E para nós, quando o futebol gaúcho ganha, que bom que o Inter tivesse ganho ontem, que bom que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Para nós aparece... Teria um Grenão na final da Supercopa. Então, para nós é excelente isso, né? O profissional gaúcho é muito bem visto fora. E tem um detalhe, né? O Juventude subiu para a primeira. Então, esse sistema aí é o ideal, Marcão? Que o Rodrigo falou aí, do Jean-Pierre, aproveitando para quebrar o adversário. Agora eu tenho que voltar lá atrás. É que eu sou um apaixonado pelo 4-4-2, né? Eu sou um apaixonado porque você... Tendo um jogador de referência e um atacante que saiba trabalhar pelos dois lados, né? Mas se o Jean-Pierre estiver no dia, o Renato achar que é o momento, com certeza. Tanto é que o Grêmio teve grandes partidas assim, jogando bem, com sobra, não sofrendo nenhum tipo de risco dessa maneira, né? Mas aí o Renato vai poder escalar. Eu estava iniciando a falar a minha explanação e até fugir um pouco do assunto, porque o Cadu sempre diz no programa que eu não gosto de craque. Eu gosto de craque, gosto de ver jogador que joga bem. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu gosto de ver craque, mas não gosto de ver craque preguiçoso. E eu vou dar a minha definição. Eu acho o Jean-Pierre, não é ainda, ele é um bom jogador, com amadurecimento ele é capaz de se tornar o craque, mas ele tem que deixar um pouco a preguiça do lado. Eu acho que em certos momentos ele é sonolento em campo. Não sei se é só impressão minha. Eu acho que é a lição do jogo contra o Santos, né? Então eu acredito que agora, principalmente para uma final, muda toda a atmosfera, muda tudo, é uma oportunidade para todos, né? Então eu acredito que o time do Grêmio, por essa motivação, por um título que praticamente está no sangue, está no DNA do Grêmio, né? Copa do Brasil está no DNA. O Grêmio sabe o caminho, a sua direção. E sabe o que significa o título da Copa do Brasil? 50 milhões. Flávio, professor, para encerrar aí, seu destaque final, que já estamos nos mandando embora. Na questão do rapidinho do GPR, cara, eu acho que como o Palmeiras marca muito forte, né, a qualidade dele vai fazer quebrar essa marcação. Porque senão vai bater brucutu com brucutu, então a qualidade vence essa marcação. Te agradeço demais a oportunidade, prazer falar com esses feras aqui do lado. Né, sempre disposto a compartilhar um pouco de conhecimento no futebol. Então, muito obrigado. Venha mais vezes, professor. Obrigado pelo convite. Marcão, valeu. Agradeço mais uma vez a visita. Prazer estar com os amigos, né? Experiência. Isso é sempre bom ter experiência, ter a juventude e ter o equilíbrio no meio. Verdade. Por isso que deixaram no meio, né? E para encerrar, o elogio aqui do Rodrigo Fragoso, Garbaschi, que é um ranzinza, gente boa. Obrigado. Ranzinza, bom. Mais um que chama. É isso aí.
Muito bem. Churrascaria Barranco, agora com a teleentrega, né? E também das 11 da manhã às 8 da noite. E a teleentrega até às 23 horas. Você pode passar lá e não ficar, né, sem as delícias da Churrascaria Barranco e também do Barranquinho. Kia São Motors, carros novos e seminovos na Avenida Ipiranga 8.113 e também na Ceará 370. O Cadu viajou já com o seu novo modelo, né? Da Kia São Motors. Segunda já estará retornando aqui para a nossa RDC com o seu 2 toques. E Zafari, economizar é comprar bem. Dito isto, vamos encerrando o nosso 2 toques, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, o seu carinho. Segunda-feira tem mais 2 toques aqui pela RDC TV. Cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.